E aí, pessoal, tudo certinho? Tudo joinha? Espero que sim. Sérgio Cassiola. Estou aqui hoje para a nossa segunda aula sobre amplificadores operacionais. Na primeira aula eu dei uma breve descrição, abrimos praticamente o tema, né, a apresentação do tema, e hoje eu vou fazer uma rápida recordação do que foi falado na aula passada e vamos entrar um pouco mais na questão de ganho, tá, dos amplificadores operacionais. Vamos verificar como fazemos os cálculos. É algo bastante simples, mas eu queria deixar isso bem registrado. A aula de hoje será basicamente isso. Vamos lá, então? Venha comigo! E a nossa videoaula de hoje tem o patrocínio da Lab Center Electronics, que desenvolve o Isis Proteus e que é distribuído pela Anacom Eletrônica. Com o Isis Proteus você desenvolve o seu projeto, cria seu esquemático, simula e testa o seu projeto ainda em tempo de esquemático. Projeta e desenvolve sua placa de circuito impresso e ainda conta com a visualização tridimensional para validar o posicionamento dos componentes. E ao final do projeto, extrai todos os arquivos necessários para a fabricação de sua placa de circuito impresso. Como você pode ver, o Isis Proteus é uma ferramenta completa para projetos, análises e simulações. Ela é prática, econômica e eficiente. Isis Proteus. Esse eu recomendo. Muito bem, então vamos lá. Vamos fazer então uma breve recordação do que foi falado no vídeo passado. Então vamos lá. Recordando, estamos falando sobre amplificadores operacionais. Recordando, não seria uma tarefa muito fácil enumerar a totalidade das aplicações dos amplificadores operacionais, já que estão presentes nos sistemas eletrônicos de controle industrial, instrumentação industrial, na instrumentação médica, tanto eletromedicina quanto bioeletrônica, nos equipamentos de telecomunicações, nos equipamentos de áudio, nos sistemas de aquisição de dados, em celulares, televisores, rádios, enfim, em quase tudo que se possa imaginar, tem sempre lá alguns exemplares desses amplificadores operacionais. A definição, o que é um amplificador operacional? O amplificador operacional é um amplificador multiestado, com entrada diferencial cujas características se aproximam muito do que seria um amplificador ideal. Ele tem impedância de entrada infinita, impedância de saída nula, ganho de tensão infinito, resposta de frequência infinita, e ele tem baixa sensibilidade ou quase nenhuma sensibilidade à alteração de temperatura. Ok? Vamos lá. A simbologia de um amplificador operacional é esta que estamos vendo aqui. É sempre um triângulo, tá? Com a saída no bico, aqui nesse vértice do triângulo, é a saída VO, V de saída, O de output, né? Output é a saída em inglês. As entradas costumam ser sempre nesta posição. O símbolo de adição indica a entrada não inversora, simbolizada por VI+, tá? Ou seja, tensão na entrada, I de input, que é a entrada em inglês. E embaixo, o símbolo de subtração, que simboliza a entrada inversora, tá? Que é o VI-. Nunca falamos a entrada positiva ou a entrada negativa. O correto é entrada inversora, a de baixo, e a entrada não inversora, aqui em cima. A não inversora com sinal de adição e a inversora com sinal de subtração. Ok? Muito bem, isso foi o que basicamente falamos na aula passada. Vamos começar a aula de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o ganho dos amplificadores operacionais. Qual a definição? O que é o ganho? O ganho é quantas vezes o sinal foi amplificado na saída. Então, quantas vezes o sinal inserido aqui na entrada ganhou, ou cresceu, ou foi ampliado aqui na saída. Ok? Então, o símbolo, a representação deste fator de amplificação é AV. E a fórmula é muito simples. O AV é conseguido com VO, a tensão de saída, dividido pela tensão de entrada.
e isso resulta no AV, quantas vezes o sinal foi amplificado. Ok? Então, imaginemos aqui, neste caso, que tivéssemos um VI na entrada não inversora de 5 volts e na saída estivéssemos tendo 15 volts. Qual seria o nosso AV? Qual seria o ganho deste circuito amplificador operacional? Então, o AV seria a saída, 15 volts, dividido pela entrada, 5 volts, que resulta em 3. Não tem unidade, tá? Não existe, não é ampere, não é volts, não. É 3, simplesmente. Não existe unidade para medição AV. É apenas o indicativo de quantas vezes amplifica. Então, nesse caso, AV igual a 3. Tá? Então, 3 vezes 5, 15. Ok? Muito bem, vamos citar aqui um outro exemplo. Vamos colocar aqui. Imagine que tivéssemos ou que tenhamos uma tensão de 20 milivolts na entrada não inversora, tivéssemos um ganho de 40 e tivéssemos uma saída indefinida. Precisamos calcular essa saída. Como faríamos? Bom, partindo desta fórmula, onde dizemos que AV é igual a VO sobre VI, podemos deduzir que VO é igual a AV vezes VI. Então, nós teríamos a tensão de entrada multiplicado pelo ganho, teríamos a tensão de saída. Como seria isso? 20 milivolts vezes 40 daria 800 milivolts, tá certo? A solução seria esta, como eu acabei de falar. A tensão de saída é igual à tensão de entrada, inserido aqui na porta não inversora, vezes o ganho, o que dá 20 milivolts vezes 40, resultando em 800 milivolts aqui na saída deste amplificador operacional. Ok? Deixa eu deduzir mais duas fórmulas a partir desta. Vamos mostrar aqui. Se a V é igual, é a razão entre VO e VI, então o VO nada mais é que VI vezes AV, como acabamos de fazer aqui em cima. E o VI é o VO sobre AV, tá certo? Muito simples. Então, vamos a um outro exemplo, onde nós não temos o valor da entrada. Nós temos o fator de ganho, temos a tensão na saída, mas não sabemos quanto foi aplicado na entrada desse amplificador operacional. Como fazemos isso? Utilizando-se desta última fórmula deduzida, onde nós sabemos que a tensão de entrada é igual à tensão de saída dividido pelo fator de ganho, ok? Então, tensão na entrada, VI, é igual a tensão de saída dividido pelo fator de ganho, ou seja, 10 volts dividido por 40, que resulta em 0,25, que nada mais é que 250 milivolts. Ok? Então, aqui nós tivemos o primeiro exemplo, onde nós não tínhamos o AV, não tínhamos o ganho, não sabíamos o ganho nesse circuito e nós o calculamos. Nesse segundo exemplo, nós não sabíamos a tensão de saída, nós calculamos a tensão de saída. E nesse terceiro exemplo, nós não tínhamos o valor da tensão na entrada. E fizemos esse cálculo e determinamos o sinal de entrada. Então notem que com essas três fórmulas, você calcula quase tudo, entrada, saída e ganho. Tá ok? Isso ainda de uma forma bastante simples, imaginando sempre um único sinal nesse amplificador operacional. Realmente a coisa ainda vai complicar. Aguardem e vamos para a próxima aula. Na próxima aula eu estarei falando sobre ganho negativo. Ok? Nós vamos trabalhar um pouco mais com a porta inversora. Como eu falei, o objetivo é fazer aulas curtas para que seja bastante fácil de você baixar, estudar, enfim, e evoluir. Tá certo? Então, vamos voltar ao computador? Venha comigo! Então é isso aí, pessoal. Com isso, encerramos mais esta nossa pequena videoaula, esse nosso pequeno bate-papo sobre amplificadores operacionais. E eu espero vocês na próxima videoaula, ok? Como sempre, eu peço, se você gostou, clica ali no joinha, isso ajuda bastante. Ajude a comunicar a
divulgar um pouco mais o canal, para trazer mais assinantes para o canal, que isso também ajuda e motiva o desenvolvimento de novas videoaulas, ok? Agradeço pela atenção, pela sintonia e obrigado. Até mais. Tchau, tchau.